Para a mensagem desta manhã, convidamos o pastor Fabrício Freitas. Pastor Fabrício, além de ser um amigo, e pode ser um amigo mais chegado que irmão, sem dúvida nenhuma, temos a honra de caminharmos juntos no ministério já há alguns anos. Pastor Fabrício é o secretário executivo de Missões Nacionais. Todo o programa missionário no Brasil é feito e trabalhado e coordenado por ele também. Junto com ele e toda a equipe, ele veio acompanhado da sua filha, Ana, aqui, e também mais alguns dos irmãos da sua equipe, que devem estar lá fora também ajudando, estão aqui. Pastor Fabrício tem um grande desafio, e é sempre um dever nosso como igreja interceder pelo pastor Fabrício, por sua família, por todo o ministério e por tudo que ainda acontecer. Pastor, que o Senhor continue a usar e falar ao nosso coração através de você. Meus irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, mais uma vez nesta igreja tão amada, tão querida, que acolhe e cuida de maneira tão preciosa dos seus missionários. E dentre eles, irmão Rodrigo, eu e a minha família, que já estamos há 24 anos no campo missionário, como missionário dos irmãos, na plantação e revitalização de igrejas nesse Brasil afora, e de maneira especial, irmãos, nós queremos expressar, pastor Rubens, a nossa gratidão à igreja. Hoje, entre campo e sede, nós somos 1.352 obreiros, espalhados do Oiapoque ao Chuí, representando os batistas brasileiros, esta igreja, né, irmã Demilda? Irmã missionária, uma vida inteira, nossa gratidão do cuidado e o acolhimento com toda a família da irmã Demilda e com todos nós que fazemos parte dessa história que envolve a Junta de Missões Nacionais. E esse tempo, irmãos, setembro, outubro, são os meses em que a nossa denominação volta o seu olhar para os desafios de missões no Brasil. Nós somos o povo do sangue tipo M missionário, fazemos missões o ano inteiro, mas a cada época do ano o nosso olhar, a nossa visão está voltada para uma região. E eu quero de maneira especial agradecer os irmãos pela vida do pastor Rubens. O pastor Rubens tem sido pastor da nossa família, pastoreado a mim, a Samara, ele juntamente com a Márcia, meus filhos, nessa nossa amizade, nesse relacionamento de longos anos. E eu sou grato a Deus por isso e por todo esse investimento da igreja na minha vida. Esse ano, meus irmãos, nós temos como tema da nossa campanha, um tema que para nós, os batistas brasileiros, é muito comum: minha pátria para Cristo. Vamos repetir juntos? Minha pátria para Cristo. Esta é a nossa oração. Ao longo de todos os anos, quando os nossos primeiros pioneiros chegaram aqui, em 1881, missionários de missão, Begby, a sua família, depois nós temos tantos outros que de geração em geração chegaram aqui, nos transmitiram esse amor e essa paixão pela a obra missionária no Brasil e no estrangeiro. Em 1907, irmãos, quando nós nos reunimos em Salvador, tomamos uma decisão histórica como batistas. Naquela nossa primeira assembleia, ali era organizada a Convenção Batista Brasileira, mas ali também nós iniciamos a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Com qual objetivo? Anunciarmos o Evangelho no Brasil e nas nações. E assim nós viemos de geração em geração. Na década de 30, Missões Nacionais teve como seu diretor executivo L.M. Bratcher. E o Bratcher, irmãos, veio para o estado de Goiás, começou, você que gosta de história, leia o Apóstolo do Sertão, um livraço, e conta essa história. E ele começa aqui de Anápolis, e ele faz uma viagem missionária, e a viagem missionária do Bratcher, irmãos, durou 6 meses. E ele volta para casa, e ele volta impactado em ver o Brasil, e naquela época essa região sendo chamada de sertão, ele volta impactado com o sertão do Brasil, ainda não alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. E começa a mobilizar, e a enviar missionários para toda essa região. Mas em 1952,
ano anterior à sua morte, anos depois de muito trabalho, o Brecher tinha uma conclusão, que ainda tinha muita terra para ser conquistada. Anos depois, irmãos, de tanto trabalho, de obra missionária, ele olha para trás e diz: olha, nós fizemos muito, Deus nos abençoou muito, mas ainda há muito o que fazer. De onde veio esse sentimento de Brecher? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Josué capítulo 13. Josué capítulo 13 é o mesmo sentimento. Nós temos ali agora, irmãos, e essa é a nossa divisa desse ano. E aqui eu queria nos próximos minutos compartilhar um pouquinho com os irmãos os desafios que nós temos hoje no Brasil e as grandes oportunidades. Porque esta expressão que mexeu com o coração do L.M. Brecher era a expressão que o Senhor usou para falar com Josué, depois que o povo tinha tomado posse da terra. Nós estamos aqui agora, Josué, sucessor de Moisés, usado pelo Senhor, e ele está agora com o povo dentro da terra. Se você notar, este povo que vem caminhando, passou dias difíceis, estavam no deserto, viram o cuidado de Deus, mas agora eles estão na terra prometida. Eles tinham acabado de viver a experiência da queda das muralhas de Jericó. Quantas coisas esse povo viveu, e agora tomando posse da terra. É muito interessante isso. Há uma tendência natural, depois de nós termos grandes objetivos, ao conquistar esses objetivos, o nosso coração de alguma maneira arrefecer. A gente tinha muita vontade ou tem de conquistar algo. Quando conquista, normalmente a gente dá uma baixada no ritmo. E é interessante que o povo entra na terra. E olha o recado de Deus para Josué. Josué já era bem idoso, verso 1. E o Senhor lhe disse: você é bem idoso, mas ainda ficou muita terra para ser conquistada. Em outras palavras, Josué, a obra ainda não terminou. Josué, muitas coisas já foram feitas. Josué, muitas coisas já aconteceram, mas ainda há muito a acontecer. Deus falou, meus irmãos, nesse texto conosco esse ano de maneira muito preciosa, dizendo ao nosso coração lá em Missões Nacionais: muita coisa já foi feita. Quando nós olhamos a nossa história, quando nós olhamos a história dos batistas em Goiás, quando nós olhamos a história desta igreja, que faz parte da história dos batistas no Brasil, quantas vitórias ao longo de todos esses anos, irmãos. Mas quando nós olhamos para a nossa nação, e eu quero te apresentar agora talvez alguns dados que você não tenha conhecimento, ainda há muito para se fazer. Graças a Deus pelo que já se foi feito. Mas o Senhor, irmão Rodrigo, tem nos incomodado a olhar o Brasil e enxergar no Brasil alguns grandes desafios. E é por isso que os próximos anos nós vamos trabalhar muito, irmãos, em 4 grandes ênfases. Ocupar os vazios batistas, e vamos falar um pouco sobre isso. Depois de 144 anos da obra batista no Brasil, nós ainda temos lugares que nós não chegamos ou chegamos de maneira muito limitada. Revitalização de igrejas, inclusive eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja. Esta igreja tem sido referência, irmãos, para o Brasil batista naquilo que é investir em igrejas que estavam a fechar as portas. Isso tem sido um presente de Deus e eu louvo a Deus por essa igreja. Irmãos, se nós tivermos no Brasil 200 igrejas batistas que fazem o que a PIB de Goiânia está fazendo, nós não teríamos mais igrejas para serem revitalizadas. Louvado seja Deus pelo que os irmãos estão fazendo. E vocês vão notar o quanto isso é importante. Transformação de realidades e os povos não alcançados. Quando a gente fala, irmãos, que há muita terra para ser conquistada, e a gente fala num grande vazio batista, nós estamos falando, por exemplo, dá uma olhadinha nesse mapa, olha esse mapa, e esse mapa nos mostra o nosso grande desafio missionário. E a gente olha dentro desse mapa, aonde está verde, nós temos uma maior presença. Presença não significa impacto da igreja naquela comunidade, mas pelo menos ela está presente.
Agora, aonde está nesse vermelho, é onde nós nem sequer estamos presentes. Ou a nossa presença é tão pequena, é tão mínima e tão desafiadora, quando nós olhamos, por exemplo, irmãos, dos 5.570 municípios brasileiros, 2.265 nós ainda não chegamos. Isso significa que 41% das cidades brasileiras nós ainda não chegamos. E aí a gente olha para Santa Catarina, irmãos. Amanhã estou indo para Santa Catarina. Nós temos sonhado mudar a cor de Santa Catarina nesse mapa. 73% das cidades de Santa Catarina nós não chegamos. E algumas que nós temos como alcançadas, nós temos igrejas com 4 membros, ou um templo fechado, depredado, carecendo urgentemente de um missionário. É disso, irmãos, que estamos falando. São regiões inteiras. Nós temos mapeados essas regiões. Pega, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, irmãos. 56 cidades só no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais desafiadoras do Brasil, irmãos. Essa é a realidade, irmãos. Graças a Deus, muitos de nós, temos a oportunidade de estar numa igreja vibrante, numa igreja como nesta manhã estamos aqui reunidos. Se eu pedir, irmãos, os irmãos desta ala para ficar de pé, se nós olharmos aquele mapa, e você vai ver naquele mapa de Vazios Batistas, lá em cima no estado do Pará, o arquipélago do Marajó, 17 municípios, irmãos, um desafio gigantesco em relação a tudo que nós sabemos sobre o Marajó, a tudo que nós lemos sobre o Marajó, a tudo que todos os dias a mídia fala sobre o Marajó, mas somente esta ala aqui, nesta manhã, tem mais batistas do que em todo o arquipélago do Marajó. É disso, irmãos, que nós estamos falando. Nós não temos hoje 300 batistas ali. Das 17 cidades, 6, 0 de presença. E quando nós começamos a confrontar esses dados, irmãos, não é só batista, é a ausência de a presença de outras denominações também e de uma igreja relevante, porque, irmãos, aonde o evangelho chega, a transformação acontece. É por isso que nós estamos vendo aquilo que nós vemos nestas regiões. A ausência do evangelho, e aonde a ausência do evangelho, a escuridão espiritual. Há um Brasil a ser alcançado. E aí a gente olha para os nossos pioneiros, irmãos, que rodaram essa nação no lombo do animal, que cortaram esse Goiás no lombo do cavalo, irmãos. E a nossa geração agora não pode, irmãos, arrefecer. Nós não podemos diminuir o ritmo, porque há muita terra a ser conquistada. Esse é um desafio. E as igrejas enfraquecidas? E aí eu quero te mostrar um mapa. E como disse, louvo a Deus pela vida desta igreja. Você está vendo essa nossa pizza e esse gráfico? Essa área de laranja e essa área de azul significa que 62% das igrejas batistas do Brasil tem menos de 100 pessoas. E com média de 66 pessoas. Essa parte azul, irmão Rodrigo, são 21% das nossas igrejas, com menos de 40 pessoas. Irmãos, eu louvo a Deus, há 3 anos atrás nós estávamos lá em Teresópolis, né, pastor Rubens? E aquele dia nós tivemos uma experiência que talvez é muito desafiadora, irmãos. Aquele dia, os irmãos, a igreja estava recebendo o desafio de assumir aquela congregação. Tinha ficado ali um grupo muito pequeno de irmãos, e ali tinha uma chave de um templo. Essa experiência, irmãos, eu passei já por algumas vezes. Ano retrasado em Brasília, pegamos um patrimônio de 2.850 metros quadrados, avaliado em 2 milhões de reais. Ficou o templo, as salas e 4 irmãos. Mas quando uma igreja como essa chega, como um missionário chega, quando a realidade é mudada, vá hoje e veja o que Deus está fazendo ali em Teresópolis. A cada foto que o pastor Rubens me compartilha, eu lembro daquele dia que nós entramos lá, pastor Rubens.
Eu lembro daquele primeiro momento. E aí você não tem dimensão. O que é isso na vida de uma cidade? O que é isso na vida de uma comunidade? Nós fomos para Barreiras, irmãos, uma cidade com mais de 300 mil pessoas. E a gente olha para Barreiras, irmãos. Ali em Barreiras nós pegamos a Igreja Batista da cidade, nessa mesma condição. Os bancos estavam todos do lado do templo. O templo estava vazio. Aquele lugar um dia onde já tinha tido culto, celebração, pessoas que adoravam a Deus. Agora tinha virado apenas um lugar onde pessoas se escondiam na comunidade. Há muitos templos batistas que estão assim. E nós precisamos reagir a isso. Um exemplo disso era a Igreja Memorial Batista lá no Oiapoque. A Igreja Batista do Oiapoque foi plantada, ela foi organizada, mas nos últimos anos ela se fechou. Mas lá tinha uma criança, a Emily Rebeca, muito preciosa a Emily Rebeca. Ela começou a orar para que Jesus mandasse um missionário para a igreja. E aí Deus permitiu que a missionária desta igreja, a Dinamara, fosse para lá reabrir a igreja. E eu queria que você pudesse assistir esse videozinho da Emily Rebeca agora, porque ela vai te contar como foi a experiência dela em poder receber a missionária ali. Tem um videozinho, pode passar se for possível, e eu queria que você ouvisse o clamor dessa menina. Feliz aqui por a missionária tia veio aqui por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abrem o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei. Chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. Ele atendeu a nossa oração e acabou com a nossa sofrência. Graças a Deus você não sabe o que é participar do último culto e na semana seguinte as portas estarem fechadas. Você nunca vivenciou isso, mas essa é a realidade de muitas localidades. É por isso que você tem enviado missionários para esses lugares. Porque a vida desta menina, e olhe depois os dados acerca da cidade do Oiapoque, tenha curiosidade de fazer isso. E você vai ver o quanto é importante a presença da igreja na vida de uma criança. Ocupar os espaços, ajudar as igrejas que estão se fechando. E os irmãos são exemplos disso. Mas tem uma coisa, irmãos. Quando você pega realidades como a do Marajó, a transformação de realidades hoje no Brasil é uma necessidade gritante.
porque nós estamos de alguma forma arrefecendo. Nós falamos, somos 26,9% de cristãos. O número do censo agora veio, o número de evangélicos cresceu, deu uma arrefecida. Irmãos, mas esse número não bate. Como nós somos uma nação com 26,9% de cristãos e os números só pioram. Que evangelho é esse? Que evangelho que não produz transformação social, transformação e mudança de vida. E aí a gente olha, por exemplo, um estado como o do Amazonas, o terceiro estado com o maior percentual de evangélicos no Brasil, o segundo em feminicídio. Que nação é essa? Quase 30% se diz cristão, somos o 107º lugar acerca de corrupção, transparência. E os números só pioram. E a gente olha tudo isso, meus irmãos, não há influência do evangelho na nossa cultura, irmãos. Porque o nosso desafio é muito maior do que sermos cristãos aos domingos. O nosso desafio é como isso se desenvolve na semana, aonde esse povo anda, aonde esse povo trabalha, aonde nós convivemos, porque o evangelho que nós cremos precisa permear por onde passamos, porque a ilustração deste povo nessa terra é ser sal e é ser luz. Aonde está a luz que não ilumina? Aonde está o sal que não salga? Porque a igreja está perdendo o sabor. E esse é um desafio que nós temos como batistas brasileiros, de ir para uma região, irmãos. E aí nós mapeamos essas regiões e vamos encarar, a primeira delas é a região da Ilha do Marajó, irmãos. Nós estamos indo para o Marajó, se Deus permitir, como fruto dessa campanha missionária, nós estaremos levando agora 4 novos casais de missionários até janeiro, para a região do Marajó, para a abertura de 4 novas frentes, reabertura da igreja de Curralinho, e temos orado para Deus nos dar condições, irmãos, assim como lá no Amazonas, nós temos um grande barco que vai de comunidade a comunidade no Amazonas. Deus nos abençoou esses últimos anos, com os irmãos nós conseguimos ter 3 carretas que têm abençoado o Brasil. Mas o maior arquipélago do mundo, irmãos, não tem estrada, nós precisamos de mais um barco. E lá nós precisamos de um barco mais rápido, é uma outra realidade, os valores são muito maiores. E é por isso que essa mobilização esse ano, não que o nosso objetivo, irmãos, é comprar um barco, não. O nosso objetivo é ver o Marajó transformado, é aquelas crianças impactadas pelo Evangelho e famílias, irmãos, inteiras transformadas. Irmãos, no Marajó eu vi uma das cenas mais desafiadoras que eu vi na minha vida, um pai em prantos. E o choro desse pai e a dor desse pai se misturava também num senso de gratidão, e ele dizer: o meu choro é porque eu não troquei uma das minhas filhas num galão de combustível, irmãos. Que a gente pode fazer de conta que isso não acontece, mas isso é uma realidade que todo mundo sabe. E o que nós vamos fazer como igreja, irmãos? Que resposta nós vamos dar? Irmãos, o problema do Brasil não é político, econômico e financeiro. O problema do Brasil é pecado, irmãos. E pecado só o evangelho muda. Porque caráter, irmãos, só é mudado com conversão, novo nascimento, transformação. E é isso que essas realidades carecem. E aí, se a igreja chegar, irmãos, tudo muda. Eu quero terminar, irmãos, falando do último desafio nessa manhã. Ocupar os vazios nos próximos anos. Nós vamos falar muito disso, irmãos. Nós temos que mudar as cores desses mapas. Nós precisamos deixar esse mapa verde. Nós precisamos, irmãos, não permitir que igrejas que um dia foram pujantes, como os irmãos estão fazendo. Irmãos, se nós tivermos 100, 200 igrejas como essa espalhadas pelo Brasil, nós vamos revitalizar 2.000 igrejas. Hoje nós temos pelo menos 4.000 que urgentemente precisam de socorro. Essa semana, falando em revitalização, pastor Rubens, uma senhora me disse: pastor, eu estou ajudando aqui uma igreja na comunidade. O estado do Rio de Janeiro, irmãos, as igrejas de comunidade estão sofrendo drasticamente com a violência. Não pode ter culto mais, domingo à noite, ou faz de manhã, ou não faz. E as igrejas estão esvaziando. Conheci uma realidade agora de uma igreja, e a pessoa disse assim: pastor, ficaram 4 pessoas, 2 famílias. E ela disse assim: são 2 facções, que todo mundo só briga o tempo inteiro. O grupo diminuiu,
e perderam o quê? A consciência do que é ser igreja. Essa é a realidade, irmãos, e que nós não podemos deixar. E aí a gente olha para o Marajó, nós queremos chegar lá, irmãos, e nós queremos ver essa realidade transformada. E a igreja de Jesus, irmãos, que vai transformar aquela realidade. Porque aonde o evangelho chega, tudo muda. E aquele barco que você vai ver ali, se Deus permitir, ele vai ser instrumento para abençoar muitas famílias, como tem sido o Amazonas. E eu termino te falando que os povos não alcançados do Brasil é uma realidade. Que às vezes, como igreja, a gente fala pouco sobre eles. Qual foi a última vez que nós intencionalmente alcançamos os ciganos? Qual foi a última vez que intencionalmente nós fomos aos quilombolas? Qual foi a última vez que intencionalmente nós entramos para traduzir mais uma língua indígena? Temos aí 106 tribos indígenas no Brasil com pouco ou nenhum contato. Ainda, depois de tantos anos de evangelização, nós estamos falando de 1.200.000 ciganos, irmãos. Que resposta nós vamos dar? Que resposta nós vamos dar aos quilombolas? Que resposta nós vamos dar aos surdos dessa nação, irmãos? Que resposta nós vamos dar aos ribeirinhos? Irmãos, só no Amazonas, 10.000 comunidades ribeirinhas sem presença cristã alguma, não é sem presença batista. Naquele mapa, lá no Acre, naquela região que está vermelha, lá em cima, aquilo é o Vale do Juruá. Para você chegar de Manaus lá, a gente leva 31 dias de barco, dia e noite. Aí você entra pelo Acre, que é mais fácil, esse rio vem do Peru, descendo para o Brasil. Você anda nesse rio 12 horas, 24 horas, aí você vai assim, vou olhar no mapa, o quanto eu andei. Você não andou nada, é o rio mais sinuoso do mundo. A cabeça do cachorro, essas regiões no mapa, nós não chegamos. Por quê? Lá estão os nossos maiores desafios. E aí nós chegamos numa comunidade lá do Macumirim, eu quero terminar contando para você a história de quando o evangelho chega numa comunidade. Esta igreja enviou um radical para lá, e esse radical é uma benção. Muito querido, juntamente com a sua família. E esse radical foi lá para Manacapuru, lá para o Macumirim, o nome dele é Fabiano. E o Fabiano foi para lá, saiu do Rio de Janeiro, chegou lá nessa comunidade, tem umas 300 pessoas, e aí começou, ele com mais a sua dupla de radical, a evangelizar, vai numa casa, vai noutra, vai para a casa de farinha, vai andar com o ribeirinho para pescar, e ali ele conheceu um jovem, o Nonato, um adolescente entrando na juventude, e aquele menino ficou tão impactado com aqueles dois jovens que tinham vindo do Rio de Janeiro, e pregavam o evangelho ali, começou a andar com eles pregaram o evangelho para o Nonato se converte. E o Nonato ficou impactado com a vida deles, porque de tempo em tempo vinha um barco, aportava ali na porta da comunidade, e aí descia médico, descia dentista, cuidava da comunidade e voltava. Porque o grande desafio, irmãos, de uma região como o Amazonas, não é fazer uma viagem de turismo missionário, com todo respeito. É fazer missão de longo prazo. É plantar igreja, é voltar na mesma comunidade, 5, 10, 15, 20 anos, até que alguém da comunidade seja treinado para ser o pastor daquele lugar e a igreja ser estabelecida. Uma viagem temporária importante mas o que vai solidificar o trabalho é a permanência, a plantação de uma igreja. E ali nós queríamos plantar uma igreja. Nonato se converte, só que o Nonato tinha problema auditivo. E missionário, irmãos, é tudo doido. Juntaram entre os meninos, levantaram a oferta de R$13.000 e compraram o aparelho para o Nonato. Nonato passou a ouvir. E aí ele começou a ouvir falar sobre aquele tal de radical, teve um acampamento. Pastor Rubens, quero desafiar os jovens aqui da igreja. Nós temos lá o radical, o acampamento radical lá na Amazônia, em janeiro, é uma benção. E se você for lá, você vai correr um risco de vida sério de não voltar mais. Porque sua vida vai ser tão impactada nesses 10 dias. E aí o Nonato foi para esse acampamento e disse assim, eu quero ser radical. E aí foi ser radical, e nós temos um trilho, irmãos, de formação, que começa com o radical vai para missionário em formação, 2 anos o radical, depois 4 anos o missionário em formação, o obreiro é treinado fazendo teologia à distância no Seminário do Sul e lá no campo, porque tem que ter esse equilíbrio, aprende é na prática,
E juntos tem a reflexão teológica, mas no dia a dia. E aí, Nonato terminou o tempo dele de radical, irmãos, e disse: eu vou ser um missionário em formação. Entendi a vocação. Foi para uma outra comunidade, pastor Rubens. Continuou plantando igrejas. Estudou 4 anos à distância. Há uns 80 dias atrás, eu estava em Manaus, irmãos. Essa foto aqui do meio, ó, aquele monte de pastor ao redor, foi o concílio do pastor Raimundo Nonato, aprovado por unanimidade, e agora é um pastor batista. Aquele menino da comunidade ribeirinha, agora é um pastor batista, e detalhe, ele voltou e é o pastor da igreja na comunidade dele. E eu digo que ele é pastor de uma das maiores igrejas batistas do Brasil, sabe por quê? A comunidade dele tem 300 pessoas, e ele está chegando a 40 membros. Ele tem 12% da comunidade dele na igreja. Qual igreja tem 12% da sua comunidade nos bancos? É isso que Deus faz, irmãos. Quando Deus usa uma pessoa que vai lá no interior, que sai de onde está, chega numa comunidade, e hoje ali a gente tem uma igreja plantada, e gente sendo transformada. Sabe por quê? Porque um dia alguém ouviu a voz de Deus, que foi o Fabiano, aceitou o chamado, foi lá. Mas ninguém vai sozinho, porque alguns foram chamados para ir, mas outros foram chamados para ficar. E aqueles que foram chamados para ficar, oraram e investiram para que o missionário pudesse ir. E lá ele chegou, ele plantou uma igreja, ele investiu num líder da terra, e agora ali tem uma igreja estabelecida. Só que esta é uma história. Ainda tem mais 10.000 histórias destas para serem contadas. Que resposta nós daremos? Ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Ainda há muitíssima terra para a gente conquistar. Próximo domingo, dia 12 de outubro, é o Dia Batista de Testemunho Pessoal. Nós estaremos com 100.000 batistas nas ruas, irmãos. Nós produzimos 1 milhão de leques evangelísticos. Nós já temos 5.500 igrejas inscritas. E nós vamos às ruas. Vamos botar a camisa amarela, que é a camisa do batista brasileiro, Jesus transforma. E nós queremos dar o testemunho pessoal no próximo domingo para 1 milhão de pessoas. A igreja precisa voltar para a rua, irmãos. Nós precisamos resgatar a nossa paixão pela evangelização. Nessa manhã eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça. Eu gostaria que você pudesse refletir. Qual será a sua resposta pessoal a tudo isso? Qual será a sua resposta individual a todas estas oportunidades? Nós já fizemos muito e graças a Deus por isso. Nós podemos olhar para trás e agradecer por tantas coisas que já foram feitas. Quanto já foi alcançado, quantas pessoas puderam conhecer o Evangelho através de nós. Quando a gente olha para a história do pastor Gunter, a irmã Wanda, o Rinaldo, a Gundro, ali entre os xerentes, agora o Mário, o Werner, tudo que Deus está fazendo entre o povo xerente, aleluia! Mas tem 106 povos que não teve ainda o mesmo privilégio dos xerentes de ouvirem a palavra de Deus na sua língua materna. Há comunidades inteiras no Amazonas, há comunidades inteiras no sertão. Que resposta nós vamos dar, meus irmãos, como igreja nesta terra? Que resposta nós vamos dar como igreja nessa geração? Eu termino dizendo, há 2 chamados. A quem foi chamado para entender que tem uma vocação em levar tudo contigo. Eu não digo deixar tudo, mas é levar tudo com você e ir para o campo missionário e cuidar de um povo.
Isso aconteceu com a minha vida aos 17 anos de idade, 16 para 17, quando eu entendi a minha vocação. Os meus planos estavam prontos, tudo certo para continuar na minha profissão. Eu sou da área de comunicação, iria fazer jornalismo, seguir e fazer aquilo que eu entendia ser vontade de Deus. Até que numa manhã como essa, numa igreja como essa, batista, que ama a obra de Deus, tinha um missionário pregando naquela manhã. E ele fez um apelo para aqueles que estavam ali e entendessem que Deus os tinha chamado para a obra missionária. Naquela manhã parecia que só tinha eu e o pastor Ezequias. E eu levantei lá do último banco e vim à frente, entendendo que Deus tinha me chamado para ir. Dali, meus planos mudaram, a minha agenda mudou. Ela já não era minha, era a agenda de Deus. Com 17 anos eu fui para o seminário, 19 eu já estava no campo missionário. E assim a gente tem seguido ao longo de toda uma vida. Mas eu só pude ir, porque naquela manhã que eu fui chamado para ir, naquela igreja, um grande grupo tinha sido chamado para ficar. E são aqueles irmãos que ao longo de todo esse tempo, têm orado pela minha vida, têm sustentado a minha caminhada e têm cuidado de mim. Nessa manhã aqui entre nós, há irmãos que foram chamados para ir. E há irmãos que são chamados para permanecer. Nós não poderíamos deixar de fechar um mês missionário como esse, sem não fazer um apelo por vocações. Se não fazer um apelo como nós sempre fizemos ao longo de toda a nossa história, para que homens e mulheres respondam o chamado de Deus, à sua vocação missionária e pastoral. Nessa manhã eu gostaria de orar com você e terminar este tempo orando por você que entende que Deus tem um chamado missionário para a sua vida e que você diz: pastor, eu quero entregar a minha vida para esta obra. A maior oferta que eu quero entregar é a minha agenda, os meus planos, os meus sonhos. Eu queria orar por você que hoje entende que o Senhor tem te chamado e você tem um chamado para a obra missionária. Eu queria que você levantasse a sua mão aonde você está. Eu não vou lhe chamar aqui à frente, mas eu gostaria que bem alto você levantasse a sua mão, dizendo: eu sei que Deus está me chamando para missões. Eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei para onde Ele vai me levar, mas eu quero entregar a minha obra como oferta a Ele, para Ele fazer o que Ele quer. Aonde você estiver, eu não vou lhe chamar aqui à frente, eu só gostaria que você pudesse levantar a sua mão e de maneira muito especial dizer: eu tenho entendido. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém que nessa manhã entende: Senhor, o Senhor está me chamando, eu quero me envolver mais. Agora, assim como esses que levantaram, Deus abençoe, a mão entendendo que são chamados para ir. Aqui tem irmãos que foram chamados para ficar. Irmãos que estarão dispostos a orar, irmãos que estarão dispostos a contribuir, irmãos que entenderam. Outro dia eu ouvi um casal, e aquele casal me disse assim: pastor, nós queríamos muito ser missionários, mas um dia Deus falou conosco: vocês vão plantar para mim, vocês não vão para o campo, vocês vão para outro campo, vocês vão plantar soja para mim. E hoje esse casal tem enviado muitos missionários ao campo, porque eles entenderam que o chamado deles era ficar para enviar pessoas. Se você foi chamado para ficar, ao término desse culto, nós estaremos à porta. E se você deseja abençoar uma dessas famílias missionárias, adotar um projeto missionário, adotar, por exemplo, o projeto missionário Farol, o projeto missionário em Goiás, tantos projetos que tem aqui, mencionamos como o próprio Marajó, Deus vai usar o que Ele colocou nas tuas mãos para abençoar esses lugares. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque a tua palavra tem sido pregada, e o Senhor tem nos ensinado que ainda há muita terra a ser conquistada. Ainda há muita terra, Senhor. E nós te suplicamos, Pai, nós te suplicamos para que o Senhor desperte o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, continuar a fazer a tua obra,
conforme o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Rubens e da irmã Márcia. Obrigado, Senhor, por esta igreja, que ao longo de toda a sua história tem feito uma diferença nessa nação. Que o Senhor continue a levantar mais e mais homens e mulheres, como nesta manhã, levantaram as suas mãos, entregando as suas mãos para uma vocação. E aqueles também que estão dizendo: nós fomos chamados para ficar, nós vamos orar mais, nós vamos investir mais, nós vamos colocar os nossos bens, os nossos talentos para a tua obra, porque ainda há muita terra para ser conquistada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta o teu povo batista brasileiro para continuar a obra que os nossos pioneiros iniciaram, e que nós possamos acelerar para que o Brasil conheça Jesus como Senhor e Salvador, e possamos dizer: alcançamos a nossa pátria para Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.